Sejam bem-vindos ao Belvivericast. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o meu colega cirurgião plástico, o Dr. Milton Hayashi, ele que é natural de Birigui, São Paulo. E hoje aproveitem que vai ser uma jornada interessantíssima. Tudo bom, Dr. Milton? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Belvivericast e a Criciúma. Obrigado pelo convite. Estou encantado com a cidade e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Milton. Bom, Milton, conta um pouco a tua história, onde você fez medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica. Meu pai veio do Japão com 3 anos de idade e ficou naquela região do interior de São Paulo. São os imigrantes que vieram para trabalhar nas fazendas de café. Eu fui criado naquele ambiente muito simples, né, que não tinha nem energia elétrica. A gente era literalmente igual o Chico Bento do Maurício de Souza, né? Chapéu de palha e pé no chão. E a gente ia a pé para a escola, nadar no corguinho, caçar passarinho, aquela vida bem simples de criança de interior mesmo. Aí depois, um pouquinho para a cidade, um pouquinho maior, mas era cidade pequena. E eu sempre quis ser engenheiro mecânico. Gostava porque lá no sítio tinha aqueles implementos agrícolas, né? Então aqueles motorzinhos a gasolina, né? E fazia meus próprios kart. Eu tinha certeza que ia ser engenheiro mecânico. Mas não sei porquê, de última hora, na época do vestibular, eu mudei para medicina por influência do meu irmão mais velho. Nós somos em 3 irmãos. Então meu irmão mais velho foi para Curitiba, fez faculdade lá. E eu fui para lá também. Eu passei no vestibular. E pela vida simples, né, gente? Eu era filho de plantador de algodão. Meu pai falou, ó, você só tem que entrar em faculdade pública. A gente não tem cacife para bancar, né? Somos em 3 irmãos. E nós 3 fizemos na mesma universidade. Nós fomos para a Universidade Federal do Paraná e só foi possível a gente se tornar médico por ser escola pública. Os 3 fizeram medicina? Os 3 na mesma escola. Que legal. Então isso ajudou bastante meu pai, né? Porque era uma república para os 3, era um carro para os 3, era um livro para os 3, né? Então fizemos o curso por atacado. E nós 3 voltamos para a cidade de Birigui, que é uma cidade pequenininha, né? De 100 mil habitantes, e estamos felizes até hoje lá, nessa cidade. Bacana. Vocês tinham idade próxima? Escadinha, 1 ano, 2 anos de diferença, né? Nós somos tudo bem parecido e... E aí fez na Federal do Paraná, lá em Curitiba, então. Show. E cirurgia geral? Geral, eu fiz no Hospital Ipiranga, lá em São Paulo. Aí depois fui para a Escola Paulista de Medicina fazer cirurgia plástica. Aí fui lá na escola. Bacana. E a sua prática? Conta um pouco para... Não, antes você vai contar a história do Japão, que eu achei muito interessante. Que você foi exposto à língua japonesa desde cedo, né? É isso. Com 6 anos de idade, minha mãe me matriculou lá no sítio, né? Era área rural, mas tinha muitos japoneses, né? Chamava Córrego Seco, era o vilarejo onde a gente morava. E tinha uma escolinha de língua japonesa. Então eu entrei na escola japonesa antes do primário. Então eu tive contato com a língua japonesa antes da língua portuguesa. Lógico, falava português. E durante todo o primário, ginásio, colegial, eu estudei mais de 10 anos a língua japonesa. E quando fui fazer faculdade, mesmo em Curitiba, eu frequentava o curso de língua japonesa, porque era de graça, né? Então tinha aula de graça pra gente lá. E isso foi muito bom, porque depois de formado, eu prestei uma bolsa da JICA, é um órgão governamental que oferece bolsa para o planeta inteiro, e tudo pago pelo governo japonês. Uma bolsa bastante disputada. Então, durante 3 meses, eu ganhei essa bolsa. E apesar de ter criança pequena, a gente está ali no auge, decolando na carreira, achei que era importante eu visitar a terra do meu pai e conhecer, né, o que é um primeiro mundo. Então, durante 3 meses, fui para Tóquio. E lá de Tóquio eu viajei bastante. E o fato de saber falar bem a língua japonesa foi um diferencial muito grande nesse meu estágio. Eu era um estrangeiro, apesar de ter cara, né, de oriental, né, na verdade eu era um estrangeiro, era um brasileiro lá. E como sabia falar bem, o chefão
né, me deu uma atenção diferenciada. Tipo, não é mais um aventureiro, né? Falou, não, esse cara fala a nossa língua. E fiquei muito amigo dele. Tanto é que teve um fato interessante que o japonês mesmo, raramente ele convida um estrangeiro para ir para casa. Ele não é que nem a gente na fila de banco, vamos com um churrasco lá em casa, né? A gente Sim. tem essa prática, né? Essa amizade fácil, né? Mas lá não, eles levam para casa quando eles sentem confiança, coisa desse tipo. E eu fui convidado para ir jantar na casa dele, né? A esposa dele preparou todo um ritual ali, né, de jantar, essas coisas. Então eu tive esse nível de aproximação e tanto é que no ano seguinte eu trouxe ele para o Congresso Brasileiro. Ele e um outro professor lá de Osaka, né, que era uma clínica de laser. Eu falei, essa receptividade que vocês estão dando para mim, eu vou retribuir. Daí 1 ano, 2 anos, eu trouxe ele, ingressei os dois, né, em nossos congressos, nossos eventos oficiais, e eu retribuí, né, essa acolhida que teve. Isso porque eu sabia falar. No final de 3 meses eu passava por nativo japonês, andava para cima e para baixo, falava assim fluentemente a língua. Então foi um diferencial bem grande que um dia minha mãe falou, o que você está aprendendo hoje, eu era moleque, falou, um dia você vai usufruir, vai ser importante. O que você põe na tua cabeça ninguém tira e vai te servir para alguma coisa. E realmente foi bem interessante isso. Que legal. E como era a cirurgia plástica lá no Japão? O que você percebeu assim? O que contrastava, o que era parecido com a nossa? São 2 mundos bem diferentes. O brasileiro, nós somos famosos lá fora, né, não só pelo futebol, mas a nossa cirurgia plástica é respeitada lá fora, né? Nós somos criativo, ousado, a gente só perde para os americanos, né, em termos de números de cirurgias estéticas, né? Só que lá no Japão, não. Lá o nível de vaidade, né, das japonesas não é igual das brasileiras, tá? Então, na parte estética, eles não são tão ousados, tão avançados. Mas na parte reconstrutora e principalmente na área tecnológica, isso foi em 2003 que eu fui para lá, era um mundo bem diferente. Hospital tudo ultramoderno, tudo com sensor, você abre as portas, você só põe o pé, a porta abre, né? Você vai entrar no centro cirúrgico, aquele vento de cima que é para derrubar cabelo, derrubar poeira. Você vai lavar a mão, a toalha que você seca é uma toalhinha estéril. Tá? Assim, equipamentos de imagens, lasers, essas coisas assim. Dentro do bloco cirúrgico tinha uma sala de engenharia, tinham 2 engenheiros de equipamentos médicos. Olha que coisa dentro do bloco cirúrgico. Um bloco cirúrgico assim altamente tecnológico. Então você fica de queixo caído. O que você precisar, né, de imagem, de coisa, tem lá dentro. Tá? E tem 2 engenheiros que ficam consertando aquelas máquinas. Então, né, é um mundo diferente. Na sala de cirurgia, não tem essa da circulante sair, né, e buscar fio, buscar um soro. Está tudo lá dentro, refrigerado ou aquecido. Ela só abre as portinhas. A enfermeira da UTI está de olho no andamento da tua cirurgia, né, para saber se está terminando ou não, que hora que o paciente vai vir para a UTI. A câmera dela é tudo monitorado. É um negócio assim surreal. Isso foi em 2003. Então, essa parte de reconstrutora, de microcirurgia, Né? eles são muito avançados. E até que uma coisa que eu questionei, né, na época, os quartos eram carpete. Eu falei, mas como é que funciona a higiene, né, num hospital, o chão acarpetado, né, porque o certo é chão frio, né, para poder passar produtos lá, né. Eu falei, não, é lavagem a seco. Se um paciente derrubou alguma secreção, vomitou, eles repõem aquela placa de carpete. Olha só, vem lá, recorta, põe outro carpete em cima e está resolvido. Então, é um negócio assim, era tudo muito diferente do nosso. Só que na parte de estética, né, não eram tão avançados assim. Ok. Na época da faculdade, eu ouvi um professor falando, esse professor esteve também no Japão, que no Japão, o hospital que ele esteve, por exemplo, era um hospital que tinha lá 300 leitos. E existia mais 300 leitos que estavam desativados, mas preparados para alguma emergência.
um terremoto, um maremoto, uma situação dessa. Eu achei isso extraordinário, né? Nosso Brasil aqui, sempre faltando leito, nunca tem, né? Chegou a ver algo desse tipo, Milton? Não, Não? não. O que eu ouvi muito falar, né, principalmente de brasileiros que estão morando no Japão, né, hoje tem 350 mil brasileiros morando no Japão, trabalhando lá, né. Então eles falam que a medicina deles é muito atrasada, eles têm uma dificuldade no acesso à medicina. Eu falo que no Brasil é a mesma coisa. Nós temos o SUS, né, que é uma medicina sucateada. Sim. Tá? Quem não tem dinheiro sofre. No Sim. Brasil, infelizmente, sofre Sim. muito, né, com fila, falta tudo. Mas nós temos uma medicina de ponta, Einstein, Sírio, Sim. nós temos hospitais aqui no Brasil que não deve para nenhum lugar do planeta. Sim. Então são dois mundos diferentes. E no Japão é a mesma coisa. Tem a medicina dos pobres e a medicina dos ricos. A medicina dos ricos é muito avançada. Mas eles têm tipo um SUS também, né, que tem muita reclamação. Tá? Então, é isso que eu vi também. Né, eles têm duas medicinas lá. Tá? Uma medicina avançada e outra que é do povão, né, que não tem acesso a isso aí. Bacana, Milton. Achei essa sua história extraordinária de estar no Japão, essa experiência única. Outra coisa que eu também achei único em você, e essa história é ainda melhor que a do Japão, é sobre o seu engajamento com otoplastia, com cirurgias em crianças. Eu quero que você fale um pouquinho disso. Logo que eu me formei, eu fui voltei para minha cidade, uma cidade pequena. Eu podia ter optado por qualquer cidade do Brasil. A gente termina a residência, né? Nós somos livres, né? Mas eu quis voltar porque eu quis estar perto da minha família. Meu irmão mais velho já estava lá, né? Já estava começando, ele é cirurgião do aparelho digestivo, o mais novo é urologista. Falei, não, vou ficar aqui e vou investir os pacientes que venham até Birigui. Logo que eu cheguei, eu fui convidado pelo Rotary Club para ingressar naquele clube de serviço. Tá, eu virei rotariano, então eu precisava fazer alguma coisa pela minha cidade, pela minha comunidade. Aí falei para os meus companheiros lá, falei, ó, se vocês derem o material que eu preciso, eu vou dar minha mão de obra e nós vamos começar a operar essa criançada portadora de orelha em abano. Aí o clube mobilizou, né, arrecadou dinheiro, aí compramos campo, fio, caixinha de instrumental, essas coisas. E eu comecei a operar despretensiosamente essas crianças portadoras de orelha em abano. E no começo, né, operamos uma leva, porque eu tinha tempo, né, estava começando a minha carreira, então a agenda ainda estava meio vazia, operamos meio de baseada as crianças da Polícia Mirim. Antigamente, lá em Birigui, tinha um negócio que chamava Polícia Mirim, que é onde as crianças mais carentes queriam ingressar, né, porque lá eles tinham educação, né, tinha comida e a possibilidade de ser encaixado com office boy em bancos, no comércio, essas coisas. Né? Então, era uma disputa para ir para a Polícia Mirim. Só que lá era obrigatório a criançada cortar cabelo bem curtinho, igual o milico. Então, eles tinham aqueles capzinho deles, aquela orelha. E era motivo de briga isso aí. Por quê? Era uma zoação, quem tinha orelha em abano, né, estava sempre sofrendo bullying, né? Na época nem tinha esse palavreado aí. Mas de cara eu operei acho que umas 20 crianças da Polícia Mirim. E para o Sargento Ramos isso foi um alívio, porque acabou com a briga lá. Tá? Eu peguei o gosto pela coisa e sempre operei 1, 2 crianças por mês, totalmente de graça. Isso já faz quase 30 anos, fazem 28 anos que eu tenho esse projeto. Nós estamos batendo perto de 600 crianças operadas totalmente gratuita. E nisso eu descobri um dado assim, bastante triste, preocupante. Eu sempre pergunto para a família, e aí, né, vocês já tentaram em algum lugar? Ah, sim, doutor, a gente foi no postinho, do postinho encaminhou para não sei aonde, preenchemos uma ficha e estamos aguardando até hoje. Eu não encontrei nenhuma família ou alguma história de alguém que tenha conseguido essa cirurgia de graça na faixa de 7 a 14 anos. Não existe no Brasil. Um médico falou que não, lá em Florianópolis tem um hospital que opera criança. Foi a primeira história que eu vi e estou tentando checar, né, descobrir esse hospital, se realmente isso acontece. Porque nos serviços públicos, onde temos residência, né, tipo a Escola Paulista, HC, todos os serviços de cirurgia plástica pega acima de 14.
Por quê? Criança de 7 anos tem que levar para o centro cirúrgico. Aí que começa a complicar. Centro cirúrgico para fazer com anestesia geral ou sedação e vai ocupar um horário de uma rinoplastia, de uma mama, de uma face, né? Que o residente quer operar a cirurgia maior, né? Não quer ficar operando, né, orelha em abano. Então pega a criança de 14 anos, porque daí dá para fazer a nível ambulatorial. Uma criança de 14 anos já suporta umas picadinhas na orelha, e aí dá para fazer a nível de ambulatório. Então, a maior parte do serviço de residência funciona desse jeito. Tá? Sempre criança 12, 14, né, daí para cima. Então, no Brasil, eu fiz uns cálculos pelo censo do IBGE. Eu acredito que deve ter em torno de umas 500 mil, meio milhão de crianças de 7 a 14 anos, portadoras de orelha em abano, que não tem onde operar. Simples assim. Eu não conheço nem... Só conheço um lugar no Brasil que opera de graça criança de 7 a 14 anos, lá em Birigui, na minha cidade. Uma vez eu soltei no meu Instagram, a fila estava até meio que acabando, né? As pessoas vão indicando, né? Falam, não, vai lá no Milton, ou pede. Aí eu pensei, acho que eu já operei todas as crianças daqui de Birigui, né? E soltei no meu Instagram. Esse vídeo viralizou, nossa, foi parar em Portugal. No dia seguinte, mais de 200 ligações, as pessoas querendo saber, né, como é que faz para cadastrar, muita gente achando que era golpe, que era não sei o quê. Foi assim, nossa, uma enxurrada de ligações. Nós cadastramos, acho que umas 90 crianças e falei para a secretária, né, falei, olha, só pega o telefone, não põe na fila, porque ficou complicado. Tá? Então foi daí que eu comecei a ter certeza de que realmente pode ser que tenha algum colega plástico, otorrino, que esteja fazendo o mesmo que eu, né? Mas até então eu não tenho conhecimento disso. Então é uma coisa que ou a sociedade brasileira, principalmente o governo, precisa mobilizar, porque é a fase mais crítica, é onde sofre bullying. Quantas histórias tristes, tá? Que eu vejo, né, no meu dia a dia. Criança que não quer mais ir para a escola. Teve uma mãe que a criança veio com a orelha sangrando, que o outro subiu por trás, grudou na orelha, opa, cavalinho, tá? E a criança se recusava. Falei, mãe, não vou mais para a escola. A mãe queria ir na escola, queria bater na diretora, queria bater em todo mundo, né? E com razão. Então tem muitas crianças que têm uma autoestima baixa, rendimento escolar cai, elas são introvertidas, são crianças assim, muito tímidas, por conta disso, por conta desse bullying. E é um desespero para a família, porque liga aqui, liga ali, fica em fila de espera. Não existe fila de espera, é uma enganação. Tá? Eu não conheço nenhum cirurgião plástico que trabalha pelo SUS que vai fazer isso aí. Antigamente, lá em Bauru, Centrinho, conversei com o doutor Eudes, né, ele até falou, não, antigamente a gente até operava criança. Onde tem centro de fissurados lá, né? Sim, Bauru, né? Mas não tem. Não tem. O SEMA lá em São Paulo, né, que antigamente fazia também, eu conversei com o pessoal que fez residência lá, falei, não tem mais. Então, não existe uma família que não tem condições de pagar uma otoplastia, não tem para onde correr. O projeto Orelhinha, idealizado, né, por um colega nosso, né, Sérgio, esqueci o nome dele, era um projeto bacana, só que tem um custo. Era um valor abaixo do que a gente costumava praticar e com a vantagem de parcelar. Então, para uma classe média baixa, até dava, mas ele não é de graça. Ele montou como se fosse uma franquia, em que ele ensinava a técnica dele, né, HPO, High Performance Otoplasty, coisa assim. Então, ele habilitava o colega, e cada capital, né, tinha um representante, e eles já operaram mais de 55 mil crianças. É um projeto louvável, bem interessante, mas tem um custo. Então, quem não consegue pagar essas 24 parcelas de tanto, também não tem acesso. Então, o filho de uma doméstica, de um servente, né, da construção civil, não tem como. Entendi. Você opera as crianças daí na sua clínica, Milton? Aí que entra um X da questão, né, que eu estou comprando uma briga bem grande com vários órgãos, né, que até hoje eu não sei se o que eu estou fazendo é ilegal, não é ilegal, é antiético, não sei qual que seria o termo.
Mas por que eu consigo operar essa criançada? Porque eu consigo fazer com anestesia local. Eu faço com anestesia local e uma leve sedação. Aí, essa sedação que é o X da questão. É preciso sedar um pouquinho essa criança. Tá? Não é uma sedação profunda que vai precisar de oxigênio, monitor, não sei o que e tal. Eu dou lá um pouquinho de Dormonide. O Dormonide que Oral. a gente receita oral, tá? Eu não uso nada endovenoso. Que minha mãe tem 80 anos, ela toma Dormonide, ela mora sozinha, é uma senhora, toma Dormonide em casa. Né? Por que a gente, num ambiente controlado, com um médico do lado ali, a gente não pode dar um Dormonidezinho para a criança? Tá? Então, né, é uma coisa que está no ar, né, que anteontem acabei de mandar a minha 4ª cartinha para o CRM, tentando esclarecer essa questão, né, e questionando também, né, por que dentista pode sedar criança e já há muito tempo. Eles têm respaldo jurídico, eles têm curso, tá, e o curso deles é bem completo, e o que eles usam a nível de consultório é de arrepiar. Tá? Eu não teria coragem de usar metade do que eles usam. E eles misturam drogas, né? Fazem aqueles óxido nitroso, mas não sei o quê. Tá? Então, eles têm muita habilidade e a gente fala que eles são doidos, mas não é. Eles estão acostumados, eles estão respaldados, eles têm curso para isso. E nós não temos. Nós não temos nem respaldo e nem onde fazer curso. Fui procurar na internet. Curso de sedação para médicos, não anestesistas, né? Paramédicos. Só achei achei mais de 200 para dentistas, sedação, gosto de... Achei falei, uia, que legal, existe curso para sedação, né? Então comecei a entrar lá, no Einstein, falei, olha, que chique, Opa. né? O portal do Einstein, inscreva-se aqui, fui preenchendo o cadastro, grátis. Eu falei, nossa, tá bom demais, né? Entrei nesse curso para sedação, um anestesiologista, começou a falar, né, das normas, né, do CRM, né, o que precisa e uma classificação de malampate, que é uma classificação de úvula. Durou 7 minutos. Acabou. Falei, não, mas espera lá, onde que é a sequência disso aqui? Cadê as drogas, dosagem, peso, né, o que usa? Não. Aquilo era um curso. 7 minutos. Tá? Falei, nossa, nós estamos bem complicados. Tá? Então, eu sempre fui proibido de falar sobre sedação, né, para criança. Eu já apresentei essa minha autoplastia, porque de tanto operar essa criançada, eu fui desenvolvendo várias técnicas, né? E eu uso uma técnica única, que eu já apresentei várias vezes, mas não vi nenhum colega experimentar, que eu uso bisturi elétrico para amolecer a cartilagem. E faz 28 anos que eu uso a mesma técnica com índice de recidiva abaixo de 1%. É uma técnica maravilhosa. Gente, eu vou te ensinar um dia, Eduardo, você vai ver meus vídeos. Adoraria. Cara, é muito tranquilo, diminui o sangramento. Eu não uso lâmina fria. Na hora que eu apresento, assim, eu cortando a pele direto com bisturi, assim, né? Tudo ficou até meio arrepiado. Eu apresentei em Alagoas semana retrasada, na Jornada Norte e Nordeste. Todo mundo falou, nossa, ele corta a pele com bisturi elétrico, né? Todo mundo falou, não, vai dar queloide. O índice de queloide é menos de 1% aqui atrás da orelha. Tá? Então, essa técnica que eu vim apresentando, eu tinha que pular essa parte da sedação. Tá? Não vou falar o nome dos colegas. Milton, não vê com essa história de Dormonide para criança no consultório, não sei o quê. Eu falei, tá bom, né? Então eu pulava essa parte, só falava, não, é feito com anestesia local. Mas é necessário, a gente precisa dar uma sedadazinha, tá? Né, nessa criançada, porque é uma cirurgia um pouco demorada, 1 hora, 2 horas. Tem orelha complicada, que eu gasto quase 3 horas, mas tem umas macrotia que a gente desmonta a orelha. Eu faço 5 incisões numa orelha para tratar uma macrotia. Tá? E como é que nós vamos segurar uma criança de 8 anos 3 horas ali, quietinha, ela não para. Então precisa dar uma sedadazinha. E aí eu passo uma pomada anestésica e é a mão, né, do cirurgião, né, conversando, anestesiando. Então, eu mostro que é possível. Eu tenho perto de quase 900 crianças operadas, porque tem as crianças particulares também. Acho que eu internei 2 crianças até hoje para fazer autoplastia, porque a família quis. Falei, não, o pai era médico, não, vamos levar para o hospital, vamos fazer com uma sedaçãozinha. Falei, tá bom, né? Mas eu consigo operar teu filho aqui tranquilamente, sob anestesia local. Então, esse projeto existe,
porque eu consigo bancar as custas dessa operação. É muito barato, não dá R$ 200 de material descartável uma cirurgia dessa. E Milton, você me falou assim, Eduardo, se você tiver uma criança lá em Criciúma, eu mando o kit para você. Isso me surpreendeu. Eu falei, não, Milton, eu não preciso, né? Eu banco isso aí. Não... Mas olha o que ele se dispôs. Ele disse que ele mandaria num kit para mim os fios, a gás e tudo fechadinho. Então vai além essa sua preocupação, né? Aí que está a minha bandeira, tá? O meu propósito. Eu vim entendendo hoje algumas coincidências, algumas coisas que... Portas que fecharam, portas que abriram para mim, né? E no nível que eu estou hoje. Tá? Veio uma mensagem lá de cima, fala, Milton, você tem uma tarefa, você vai resolver esse BO dessa criançada de 7 a 14 anos. Tá? Então, eu entendi, né, e já estou vários anos caminhando em direção a isso. Tá? Eu montei um curso online, são 19 capítulos, tem mais de 400 vídeos, você não vai ter paciência para assistir, tá? É um curso muito longo. Ele vai estar disponível daqui umas 2 semanas, ele vai estar online para quem quiser comprar esse curso. Quem quiser aprender uma autoplastia de alta definição, com técnicas meio diferentes ali, é só comprar esse curso. Esse curso ele é gratuito para residentes. Tá? Eu estou dando de graça para residente. Eu tenho um curso hands-on lá na minha clínica, só que precisa deslocar até Birigui. Eu tenho consultório na capital, em São Paulo também, mas lá é meio apertado a sala, eu acho que eu não tenho estrutura, né, folgada para estar ensinando lá em São Paulo. Essa criançada carente da região São Bernardo, São Caetano, eu opero na capital. Tá? Eu falei, não vou fazer uma criança deslocar 500 quilômetros para operar lá em Birigui. Então, eu até faço essa autoplastia social na capital. Tá? Esse curso hands-on, ele tem um custo, mas para residente ele é gratuito também. Tá? E ele vai ser gratuito para os parceiros que comprarem a minha ideia. Tá? Então, qual que é a minha ideia? Eu já consegui 2, né? Indo lá em Alagoas, um de Piracicaba e um de Brasília. Eles acharam bem interessante essa minha ideia de estar operando essa criançada. Tá? Então, provavelmente eles vão para Birigui. Quem comprar minha ideia, esse curso online, esse curso hands-on é grátis. Tá? E no começo talvez eu banque esses kits, mas a ideia eu vou envolver empresas, já consegui várias empresas que compraram a minha ideia, a própria Rossi, do Márcio, ele falou, não, Milton, estou com você. Tá? Então nós vamos montar um kit, lá tem avental, luva, gaze, fio, anestésico, tá? E talvez, vou ver se vai dar certo, até um travesseirinho que eu bolei. E a minha mãe que costura a capa desse travesseiro. Olha só. Ele tem uma parte que é removível no centro dele. Então a pessoa só abre, tira aquela parte da espuma e fecha. A criança pode dormir, ou o adulto pode dormir, não vai pressionar a orelha, porque ele tem um buraco no meio. Tá? Então para dormir é bem confortável. Então, esse kit, por exemplo, se você falar, Milton, eu gostei, eu tenho uma criança aqui, né, filha da minha faxineira, quero operar ela. Falei, tá bom, eu sei que você não precisa disso, você acabou de falar, né? Mas a ideia é mandar pelo correio, tá, um kit para você não gastar nada nessa tua cirurgia. Curso e que quer operar, tá? A ideia é, você não tem onde operar, tá? Mas tem uma clínica, né, que você conhece que para anestesia local tem um custo lá de R$1.000. Né? Eu vou bancar esses R$1.000. Tá? A ideia final disso tudo é eu criar uma legião de cirurgiões. Tá? Uma corrente do bem. Uma corrente do bem, justamente. Tá? Tem até nome, né? Acabei até de registrar, chama Happy New Year. Olha que nome forte, hein? Só que year, não de Y. Tá? Não de year, de ano, não de ano. Feliz Ano Novo. De Feliz Orelha Nova. Tá? Então, essa corrente do bem, e o número que eu quero atingir é pelo menos 100 cirurgiões plásticos ou otorrinos, tá? Que comprem essa minha ideia, que entendam que essa criança carente, essas famílias que não têm para onde correr, tá? Sejam beneficiadas. Eu vou comprar essa ideia, Milton. Pô, que legal. Aliás, decidi agora. Nós aqui temos possibilidade ali no Hospital São José de colocar essas crianças pelo SUS. Eu consigo.
que bom, que ótimo. Então, Mas eu vou incorporar, vou entrar na sua corrente. Você tem mais um, então, tem 3 já. Opa, que legal. Eu e a Jônia, tem Beleza. 4. Aham. Eu Olha, também adoro essa cirurgia. olha lá, a minha Eu vinda para gosto. cá, né, me enriqueceu em todos os sentidos, tá? Criei confiança no Deep Plane, as aulas que vocês me deram, gente, foi maravilhoso. É o que faltava para mim, tá? Já começar essa técnica nova, né? Eu conheci a tua clínica, o teu time, nossa, você é muito feliz, né? Você está numa cidade maravilhosa. Eu até gostaria de mudar para cá um dia, viu? Venha, vai ser O muito sul do bem-vindo. Brasil é Venha. maravilhoso. Tem Nossa, espaço aqui para você. é show. Não, tô bem por lá. Então, né, e conhecer você, né, essa oportunidade de estar divulgando essa minha ideia, tá? Congresso Brasileiro, daqui um mês, lá eu vou falar de autoplastia. Sim, vamos Então, nos encontrar lá. eu estou começando a criar essa autoridade. Tá? Por quê? Eu quero tornar conhecido, tá? Não para vender meu curso. Eu quero montar essa legião e isso tem que crescer a ponto da gente começar a mobilizar autoridades, Conselho Regional de Medicina, mudar algumas regrinhas. Tá? O meu questionamento é muito simples. Fala, pode ou não pode dar um midazolam? Olha que interessante. O Dormonide, que é em comprimido, na bula fala que não pode. Mas por quê? Está lá na bula, porque não é possível titular, né, na dosagem recomendada para o peso das crianças. Por causa da forma de apresentação, é em comprimido. Já o Dormir solução oral é um frasquinho, um xaropinho feito pela Cristália. Lá na bula está escrito que é possível utilizar-se em hospitais, ambulatórios, consultórios por médicos e dentistas dentro, né, das dosagens recomendadas, lógico, desde que haja, né, esteja equipado para alguma emergência, né, oxigênio, essas drogas para alguma emergência, mas não chega a nível de hospital. Tá? Sim. Então, a bula do Dormir fala que pode. Tá? O CRM fala que não pode. Para você começar a sedar crianças, mesmo que seja via oral, o nível de exigência é quase de um day hospital. Precisa de muita coisa. Sim. Sala de recuperação, não sei o quê. Nossa, é desfibrilador. As normas são rígidas, né? Isso. Então, o nível de exigência é maior. Então, nessa última cartinha que eu mandei anteontem, né, para o CRM lá do estado de São Paulo, né, pode ou não pode? Né? E eu questionando por que dentista pode e médico não pode. Tá? E a estrutura de um consultório dentário é mais precário do que as clínicas que a gente tem. Né? Nós temos salas de pequena cirurgia e que nós temos muito recurso ali. E nós somos médicos, nós estamos acostumados com emergências, né? A gente fez cirurgia geral, todo mundo, né, de nós deu plantão, né, já tocou porta. Então a gente tem mais noção do que um dentista. Tá? Mas eu vejo pela prática, faz 30 anos que eu sou formado como cirurgião plástico e nesses 30 anos eu sempre usei Dormonide na minha clínica para fazer uma blefaroplastia, por exemplo, né, adulto. Qualquer tipo de um retoque, uma lipo pequena, eu dou um Dormonide ali. Como médico eu posso dar. Tá? Agora, para criança, né, já começa a complicar um pouquinho essas exigências. Tá? Mas eu vejo que, olha, em 30 anos eu nunca tive uma depressão respiratória, seja adulto, idosas, criança, nunca. Eu tenho lá oxigênio, tenho monitor, né, tem aquela caixinha de emergência, tem adrenalina. Nunca abri, graças a Deus. Tem aquele Flumazemil, que é o antídoto, né, para o coisa, tem que ter. Sim. A cada 2 anos ele vence, a gente compra 2 ampolas e deixa lá. Venceu, troca. A vigilância sempre passa, né, a gente está sempre dentro das normas. Mas eu não sei se o que eu estou fazendo ali está certo ou não. Né? Eu penso, se eu tiver alguma complicação, tomara que não. Eu nunca vi uma criança deprimir. Até perguntei para o anestesista. Falei, para uma pessoa querer suicidar com midazolam, né, que é o Dormonide, falei, que tanto que ele tem que tomar? Se ele tomar uma caixa de Dormonide, o que vai acontecer? Ele falou, nada, ele vai dormir 3 dias, mas não morre. Falei, não sei se ele falou meio brincando, mas está lá, a dosagem precisa ser muito alta. Se você der um suporte respiratório, garantir vias aéreas, puxa o queixinho, põe oxigênio, vai ficar em coma alguns dias ali, mas não mata. Tá? Então, na verdade, é assim, existe um tabu dentro da medicina, né, da sedação a nível de consultório. Tá? Mas na prática a gente vê que
o buraco é bem mais fundo, né? Para a gente chegar, deprimir alguém com sedativos via oral, ou precisa ser idoso, ou precisa ter alguma comorbidade, precisa ter alguma coisa assim. Mas não afunda não, viu? Ixi, eu tenho oxímetro, tenho monitor ali, a gente liga por rotina, tá? Mas nunca abaixo de 90, não tem como. Muito bem, Milton, bem bacana, bem bacana. Parabéns, é algo único, algo que te diferencia. Eu falei para você, de tudo que você me falou, foi a história que eu mais gostei. A segunda foi a do Japão. E vamos falar agora do lifting facial, do deep plane. Qual a tua impressão da videocirurgia? Gostou? Você já fez alguns casos, já tem uma boa experiência? É um cirurgião experimentado, rodado? Tenho certeza que vai ter muito sucesso nessa empreitada, né? Tenho certeza. As pacientes gostam dessa técnica, o próprio nome chama as pacientes, né? Sim. O conceito do deep plane é envolvente, né? Nos convence, né, a nós cirurgiões, né? Soltar o plano profundo, fixar a face móvel na fixa, dar um resultado natural, as cicatrizes ficam sem tensão. No começo assusta, né? O próprio nome assusta nós que somos cirurgiões, né? Plano profundo, né? Falando, vamos entrar numa área meio perigosa, porque toda cirurgia já por si só oferece seus riscos, né? E entrar num plano profundo, descolar mais, né? Então a gente ficava meio assim. Mas eu vi que isso era uma necessidade. O que eu vejo que acontece na medicina, né? na cirurgia plástica hoje? Eu tenho 30 anos de formado, já devo estar na minha 7ª, 8ª técnica de mama, por exemplo. Tá? Mas hoje o paciente, ele é bem informado. O paciente sabe o que está acontecendo. Então liga, doutor, o senhor faz short scar? Eu, ainda não. A gente tem que responder assim, ainda não. Né? Porque, o short scar, alça muscular, o paciente já ouviu esses termos, né? E começa a questionar. Então lá vai a gente atrás, né, de aprender essas técnicas e depois que você aprende realmente faz sentido, né? Nossa, é muito interessante essas alça muscular, né? E diminuiu a cicatriz realmente, o short scar. Tá? Doutor, o senhor faz lipo HD? Tá? Usa o argoplasma? Eu ainda não. Né? Então você vê, depois de 30 anos, né, de cirurgia plástica, eu tive que trocar minhas técnicas de mamoplastia. A lipoaspiração, ela ficou mais bonita, só que ela ficou mais cara, ela ficou mais longa, talvez até mais perigosa também. Mais trabalhosa. Né? Isso, tá? Aí, a rinoplastia, o senhor usa o piezo? Eu falei, não, ainda não, mas já estou comprando esse tal de piezo. Então lá vai a gente atrás do piezo. Eu gosto muito de operar nariz. E o que é a moda hoje? É preservadora. Tá? Então lá vai a gente, né, comprar o curso do Fernando Nakamura, né, os caras, né? Então, rinoplastia. E faltou o deep plane. Então, de todas essas atualizações que os pacientes vêm cobrando da gente, doutor, só faz deep plane? Eu falei, ainda não, mas já vou aprender esse trem. Tá? Então, a gente começa a correr atrás. Né? Era o que estava faltando em termos de estar atualizado em todas as cirurgias, digamos, as mais comuns, pelo menos. Aí, compra o livro, assiste todos os vídeos, entra na internet, começa a seguir colegas que fazem essa cirurgia, né? Foi lá em Ibitinga, né, que a gente conheceu, fui lá conhecer o Jerônimo, já conhecia ele, né? E encontrei você lá, aí vim para o Rhinoface, e falei, não, ô Eduardo, me dá essa oportunidade, deixa eu assistir você operar. E você me recebeu de braços abertos. Com o maior prazer. E quando é assim, é muito enriquecedor, porque vocês entregam o pulo do gato. Não é que em 8 minutos, num congresso, não dá para falar tudo. Tá? Agora, a gente, no centro cirúrgico, você aponta. Milton, esse descolamento é aqui, né? Aqui é o lugar perigoso, aqui a gente faz isso. Né? Então, a gente tem uma aula completa. Esses 2 dias, né, com você e com a Juni, nossa, para mim, fechou. Né? Eu estou bastante seguro, já fiz algumas cirurgias, né? Mas eu queria ter mais certeza e aprender os detalhezinhos que vocês fazem, né, que o Jerônimo não faz. Tá? Então, para mim, foi muito bom. Então, o Deep Plane, eu perdi o medo. Tá? Eu estava bastante inseguro, né, no começo, tá? Mas vendo vocês operar,
vi que né, não tem... A gente que já está acostumado, né, já a operar 30 anos, né, Sim, nem sei sim. quantas faces eu já operei, Sim. né? Então eu vi que Na verdade, é bastante tranquilo. um cirurgião como você, Milton, não precisa ensinar a cirurgia, você só os detalhes, né? Operar você sabe. Não precisa pegar o bisturi na sua mão, Milton corta assim. Não, né? E você viu que o deep plane a gente pode fazer uma dissecção romba, usando o eletrocautério, que daí ele sinaliza onde estão os nervos. É muito seguro, né? É muito seguro. Então eu perdi o medo e assim como essas últimas evoluções que eu vi, né, na mama, né, na lipo HD, o deep plane não tem o que questionar. Comparado com o lifting tradicional, a aplicatura do SMAS, não sei o quê, nossa, ele é muito poderoso. Né? O efeito dele é diferente, Já, esses casos que eu já fiz, eu já notei. E na hora que eu vejo a apresentação, né, de quem faz deep plane, o livro do Giacono ali, falei, nossa, é muito poderoso, é muito poderoso. É uma cirurgia diferente. Eu vejo que eu vou ter uma evolução assim, muito grande com o deep plane e estou bastante feliz com isso aí, viu? Vai te fazer muito bem, Milton, até para a sua autoestima, porque num determinado momento você vai falar assim, nossa, eu estou fazendo aqui em São Paulo exatamente o que o Giacono está fazendo em Nova York, é a mesma coisa. A mesma cirurgia. Por isso que eu falo assim que rico é o homem que tem amigos. Tá? E na nossa área, assim como uma área comercial, né, esse network que é muito importante. Eu sempre estive bastante inserido dentro da diretoria, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu gosto de apresentar, gosto de ensinar, né? E esse contato que a gente tem, que é muito importante. Eu imagino um colega nosso que não conhece ninguém. Como que ele vai evoluir? Fica Como que ele vai isolado. aprender o pulo do gato? Não dá, né? Por mais que ele compre livro, que vá para congresso, em 8 minutos da apresentação ali, né? Você não aprende, tá? Não tem jeito, né? Você vai aprender entrando em sala com o colega que esteja disposto a te passar tudo. Tá? Exatamente. Então, e essa né, metamorfose, essa transformação é muito enriquecedora e injeta ânimo, né, Milton? Está mudando. Um tempo atrás eu estava descrevendo uma cirurgia, acho que era um lifting facial. E aí tinha num arquivo do computador do hospital uma descrição de uns 10 anos atrás do que a gente fazia. Mudou completamente, né? Dreno não usa mais, rede hemostática, daí da aplicatura passou para esmacectomia, depois para o deep plane, a blefaroplastia é completamente diferente. Que bom, né? E eu vi hoje os refinamentos, né, que vocês fazem. Nanofet, microfet. Isso, não é só puxar as estruturas profundas, tirar o excesso de pele. O tratamento que vocês fazem é polir o carro. Já desamassou, já soldou onde tinha que soldar. É um martelinho já de ouro. amaciou isso. Né? Agora vem com aquela lã de carneiro, né, para dar aquela polida. Tá? Então, eu vi que pele, o tratamento da superfície da pele, deixar a pele mais rejuvenescida, mais viçosa, né, com mais brilho. Nossa, isso aí... o pessoal usava um termo, tratamentos ancilares, né? Lembra disso? Tinha esse termo, assim, né? Isso melhora muito o resultado do lifting facial, né? Não, gostei demais. E é assim que a gente vai evoluindo, né? A gente vai adaptando também com as técnicas que a gente aprende, a gente põe uma pitadinha nossa, cada um vai criando o teu jeito, tá? Mas eu vi muita novidade, e às vezes a gente fica até com vergonha, né? Falei, gente, como é que eu usava aquela técnica antiga, né? Falei, aquilo não vai existir mais, sabe? Então, né, na verdade, eu fico até meio com vergonha com as pacientes recentes que eu fiz um lifting tradicional, tá? Tô até vendo, elas vão me questionar. Eu falei, Milton, por que você não fez o deep plane em mim? Eu falei, eu não fiz porque eu não estava capacitado ainda, eu não me sentia você é responsável. seguro. E das últimas atualizações, né, foi o que ficou por último. Tá? Mas não é fácil, né? Você está acostumado 20 anos fazendo a mesma técnica. Você ter que mudar a tua técnica de mama, tá? Para alça muscular, short scar. Gente, é uma curva de aprendizado, né? Dá medo, leva um tempo. Tá? E eu tive que trocar tudo isso, tá? Lipo HD. Tá? Então, né, o deep plane
também, né, por eu considerar como achava que era o mais perigoso, que demandaria mais tempo, mais investimento, por isso que ficou para trás, né? A Deep Plane no Brasil já faz uns 3 anos que vem fazendo esse barulho aí, né? Tá? Mas não dava tempo, né? Todas essas atualizações ao mesmo tempo. E como eu gosto de participar muito de congresso, então a gente tem que juntar, né, a rotina do nosso dia a dia, né, de atender, de operar. Aí as coisas do congresso, né? Por exemplo, eu estou levando 6 palestras para o brasileiro daqui a um mês. Nossa. Bastante coisa de face oriental, estou numa mesa de autoplastia, estou mandando um trabalho para concorrer para prêmio, né, com esse uso do bisturi elétrico. Eu falei, gente, por que eu procurei na internet, achei meio de por cima, eu preciso até ir atrás desses caras. Parece que é um árabe, lá da Turquia, e parece que eu vi um americano publicando alguma coisa sobre bisturi elétrico em autoplastia. Então eu preciso ver se, né, eles viram, porque eu publiquei no Japão. Quando eu fui fazer esse estágio em 2003, pensei, bom, vou ter 3 meses de Japão, deixa eu fazer alguma coisa proveitosa. E foi até engraçado isso. Eu falei lá com o chefão, né? A gente chama de sensei, né? Posso publicar um trabalho, né, em nome da Universidade de Kei aqui, né, de autoplastia? Ele falou, pode. Lógico, é ponto para a disciplina deles lá, né? Então lá fiquei escrevendo. Eu pedi para o Brasil, minha secretária mandava as fotos, essas coisas, eu fui fazendo os desenhos, fui fazendo pesquisa, eu ia na biblioteca lá da universidade, né, levantei toda a literatura, essas coisas. E publicamos. Foi aceito por uma revista da área, The Japanese Plastic Surgery Journal, uma coisa assim, saiu lá. Legal. Então, e um dia, aí que é engraçado, o professor lá, o chefão, né, ele falou assim, Milton, faz uma apresentação dessa aula para os meus residentes. Lá tinham vários residentes de cirurgia plástica. Eu falei, tá bom. Em inglês ou em japonês? Ele falou, em inglês. Eu falei, ok, porque eu falava inglês mais ou menos, né? Na época, meu japonês estava até melhor. Mas termos técnicos em japonês, né? Eu falei, bom, inglês é melhor, né? Aí preparei a aula, né? Sala cheia, residente, os professores, né? E comecei minha apresentação, tudo em inglês. E no final, né, eu falei assim, any question? Né? Alguma pergunta? Ninguém perguntou nada. Vocês entenderam? Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Falei, puta merda. E aí depois eu fui descobrir que lá no Japão não se opera orelha em abano. Tá? Sério? É cultural. Tá? Lá no Japão, orelha aberta. Orelha grande, por exemplo, é sinal de sorte e longevidade. Tá? Então quem tem um lóbulo gigante, aqueles lóbulos, é só ver as figuras do Buda, aquelas coisas, né? E todos eles têm um orelhão desse tamanho, parece um queloidão pendurado aqui. Tá? Sim. Então eu falei, mas eu pensei, ele podia ter me avisado isso, né, no começo, mas tudo Deixou. bem, né? Deixou, né? Tipo, é uma publicação, o brasileiro que está interessado em publicar alguma coisa, deixa ele aí, né? E saiu, né, publicado lá. Mas depois que eu fui descobrir que lá no Japão não se faz autoplastia para orelha em abano. Olha só. Assim como dente torto, tá? Esses caninos saltados, esses diastemas, essas diástases dos incisivos, é chique. Você vê que coisa, né? Olha só. É cultural. Bacana. Muito bom, Milton. Bela conversa. Foi um prazer recebê-lo aqui em Criciúma, aqui na Clínica Belvivere. É nosso amigo Milton. A clínica está de portas abertas. Sempre que você quiser vir. E quem sabe um dia eu vou lá te visitar também, ver essa sua técnica, eu quero aprender, fiquei curioso. E fazer parte do seu time. Olha, eu agradeço, tá? De coração, tá? Não só pelos ensinamentos, né? Mas a simplicidade, a humildade de vocês. E essa clínica, eu reforço, eu nunca vi uma clínica tão bonita. Tá? Vocês estão de parabéns, obrigado, nossa, vocês obrigado. Merecem isso, vocês trabalham muito, vocês são muito sérios, muito dedicados. Olha, por tudo que vocês fazem aqui, eu fiquei bastante impressionado. Tá? Muito obrigado, Milton.